O meu bom dia, meus queridos companheiros de estudo bíblico, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso estudo por esse texto que vocês verem aí na telinha de vocês aí. Como vocês podem ver, nós temos o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 até o 20. Vamos lá? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Aqui, amados, esse é o texto que nós vamos meditar um pouco nele. É o seguinte, essa passagem, ela é bastante comentada, tanto no sistema denominacional, né, na cristandade, quanto na internet. Nós encontramos esse texto aí. Como é normal nos dias de hoje, tanto na cristandade quanto na internet, de modo geral, tem ali esse texto interpretado de maneiras diferentes. Nós vamos interpretar, amados, da maneira que eu estudei na Sagrada Escritura. Eu estudo, os meus estudos é feito com oração, é feito com busca da verdade, da palavra de Deus, como ela é. Por isso eu não sou associado a nenhuma denominação religiosa, porque assim eu não tenho que obedecer a critérios humanos, mas eu tenho por obrigação de obedecer critérios, né, escriturísticos, critérios bíblicos. E é por esse caminho que eu vou e procuro passar para vocês, né? E cada um também tem o direito, né, de estudar, de examinar, ver se está certo, concorda ou não, né? Tudo depende de examinar as escrituras. Mas vamos lá. Algumas pessoas que eu já vi chegam a dizer a entender assim, que Jesus, quando ele expirou ali na cruz do Calvário, ali, né, na sua morte, quando ele imediatamente, então, o Espírito, né, afirma, né, que desceu lá no inferno. Essa palavra inferno, ela é genérica. Essa palavra inferno, para nós entender o significado, precisa ver os contextos, porque algumas horas ela se refere ao lago de fogo, que é uma coisa, às vezes se refere a prisões subterrâneas, que é outra coisa, e então não dá para ter assim o inferno como algo padrão, né? Mas em si é tido, né, estável nas escrituras. Então tem pessoas que dizem assim, que Jesus, quando ele expirou da cruz do Calvário, né, depois o seu corpo foi enterrado, e que, no caso, o espírito dele desceu lá no inferno. Mais ou menos assim, que o espírito dele foi lá no inferno, chutou o portão do inferno, lá arrebentou com tudo, derrubou os gradil, foi pisando pelo meio do fogo, chegou lá, pegou o diabo pelos chifres, assim, tomou o garfo dele e pisou na cabeça dele, arrancou das mãos dele a chave do inferno e voltou triunfando. Bom, tenho essa versão, né, que é a que eu vou fazer. Outras pessoas têm outras versões diferentes, né, que não vão tão além assim. Mas são versões que uns e outros pegam um texto aqui e ali
E nós hoje vamos, eu convido vocês para nós ver este texto, depois nós vamos ver mais um outro. Tem muitos textos da Bíblia que nós podíamos estudar, mas alongaria demais o vídeo. Então eu acredito que esses dois textos que nós vamos examinar hoje é suficiente para nós entender e sair da dúvida. Veja, aqui nós já limos o texto. Você veja que o texto fala aqui porque da morte de Cristo, né, da sua ressurreição, né, de ser vivificado pelo Espírito. Observe que aqui o Espírito está em letra maiúscula, portanto está falando do Espírito Santo. E nós vemos de outras partes das Escrituras, né, que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Então, e nós vemos aqui também, né, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora vamos entender que aqui fala da morte do Senhor Jesus, né, fala do seu espírito ser vivificado, é uma coisa. Aqui fala que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, é uma outra coisa. Parece fazer parte do mesmo texto, mas não faz. Porque, veja bem, dá a entender assim que é isso, que Jesus ressuscitou e já foi lá onde estão esses espíritos rebeldes em prisão, né, aqueles lá do tempo de Noé, e que Jesus foi pregar lá para eles. Mas tem muita coisa que contraria isso aí. Então vamos devagar, vamos ver, entender assim. Primeiro, que o Senhor Jesus morreu, e que ele foi sepultado e que ele foi vivificado pelo Espírito Santo. E vamos entender que ele pregou sim aos espíritos em prisão, mas não vamos entender que foi nesse momento. Vamos deixar isso aqui para nós ver em que momento que foi essa pregação aos espíritos em prisão. E daí, quem são esses espíritos que estão em prisão? É aqueles que lá no tempo de Noé, né, eles foram, como eu digo, que foram rebeldes, enquanto Deus aguardava Noé terminar a arca para então vir o dilúvio. Portanto, nós vemos que são espíritos que estão em prisão e que são espíritos que foram rebeldes, portanto não se trata de salvos. Agora, tem uma coisa aqui a considerar. O Cristo, o Senhor Jesus veio no mundo, veio para salvar os pecadores. Veio para salvar os perdidos. Ele não veio assim dar um espetáculo, se ostentar, se exibir. A missão dele foi pregar e foi isso que ele fez. Pregar o reino de Deus, pregar a salvação. Eu não vejo nenhum motivo para o Senhor Jesus ir lá onde estavam aqueles espíritos condenados, né, porque não creram. A Bíblia nos mostra que a condenação é não crer no Senhor Jesus. Esses espíritos ali diz que o Senhor Jesus, né, pelo Espírito, pregou a eles. E eles foram rebeldes, então eles são espíritos que não entendem, de pessoas que não são salvos. Porque depois de ele estar numa prisão condenado, o Senhor Jesus ia pregar o Evangelho, ia pregar o arrependimento para eles. Se eles já não se arrependeram e já morreram, porque são espíritos, trata-se de espíritos, e não tem mais, né? Depois da morte não tem mais solução para a pessoa. Ou é salvo ou é perdido. Então, esses ensinos de que Jesus foi lá no inferno, foi lá onde estavam aqueles perdidos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é pregar arrependimento. Não tem o menor cabimento. Não é verdade? Então vamos ver, vamos olhar uma outra parte aqui. Vocês notam que tem essas partes aqui que estão destacadas, né, em marrom, aqui em verdinho. Vamos olhar esse texto dessa maneira. Cristo, pelo Espírito, pregou aos espíritos em prisão no outro tempo. Você vê que aqui nós já entendemos uma coisa, que Cristo, pelo Espírito Santo, não é ele como homem, assim,
não é ele em carne, como ele esteve aqui, né, neste mundo, mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Jesus Cristo, pregou a espíritos em prisão, mas no outro tempo. Porque foi em outro tempo que esse pessoal foram rebeldes. Agora, como que uma pessoa pode ser julgado, pode ser condenado por uma coisa que ele não sabia? Digamos, nos tempos de Noé, essas pessoas foram rebeldes. Mas se eles não ouviram o Evangelho naquele tempo, e eles morreram, aí dizer que eles foram condenados e foi pregado para eles em espírito, depois de morto, eles foram, então, evangelizados para arrependimento, não tem fundamento, porque daí contraria as próprias escrituras, que falam que o homem, né, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois de Cristo. Então também não se encaixa. O que se encaixa aqui é que Cristo pregou a essas pessoas no tempo de Noé, e eles foram rebeldes, não creram, então por isso eles foram condenados. Então o espírito deles, que está em prisões, ouviu a pregação do Evangelho, mas ouviu enquanto eles estavam vivos lá no tempo de Noé. Daí alguém vai dizer assim, mas como que se Jesus Cristo faz apenas 2000 anos ali, e pouco que ele nasceu, e como que ele teria pregado naquele tempo? Amado, é o seguinte, Jesus Cristo, ele nasceu como homem, ele veio em carne, se manifestou neste mundo, nesta terra em carne, faz pouco tempo, 2000 anos. Mas ele existe desde a eternidade. Se nós formos ver pregação do Evangelho, nós vamos notar que a primeira pregação do Evangelho, porque Evangelho, tem o Evangelho da graça, tem o Evangelho do reino, enfim, mas de qualquer maneira é Evangelho. O Evangelho significa boas notícias, notícia que alerta, notícia alvissareira. Né? Então a primeira pregação da boa notícia alvissareira foi lá no Jardim do Éden, pelo próprio Deus, quando ali ele falou que da semente da mulher nasceria então um descendente que ia esmagar a cabeça do diabo, esmagar a cabeça de Satanás. Ali foi o primeiro evangelho que foi pregado. Para Satanás, um evangelho de morte. Para Adão e Eva, foi um evangelho de esperança. Nós vemos que a partir dali, depois, a gente vê, através das escrituras, que, por exemplo, Abel, Caim, eles ofereceram sacrifício a Deus, dando a demonstração que eles tinham uma esperança, que eles tinham ouvido a respeito de um Salvador que algum dia apareceu. Jó, ele falou, sei que o meu Redentor vive e por fim virá sobre a terra. Então, o Evangelho foi pregado naqueles tempos. Agora, como que foi pregado? Como que Jesus pregou naqueles tempos? De que maneira? Nós temos um outro texto que eu vou colocar na tela agora para você ver. Eu falei que eram 2 textos, era suficiente para nós entender. Então veja aí esse texto que está aí na tela agora. É esse aí, olha. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, está aqui. Está vendo aqui, ó? Que diz ali? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa. Quer dizer, eram 8 pessoas. Aqui está contando Noé como o último desses 8, né? A 8ª pessoa.
o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Você nota que nesta parte aqui, ó, aí do lado direito da tua tela, aqui, tá vendo? Está dizendo que Cristo, pelo Espírito, pregou os espíritos em prisão no outro tempo. Agora você compara com esse texto aqui, e você vê que Noé foi pregoeiro da justiça, ele pregou. O que significa, que deixa bem claro que no caso, Cristo, que não é Jesus, ele, pelo Espírito, veja bem, Jesus não encarne no corpo que Deus preparou para ele, que veio aqui neste mundo, mas em Noé, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, atuando na vida de Noé, pregou no tempo de Noé. Naquele tempo pregou aquelas pessoas que rejeitaram a pregação de Noé, estavam rejeitando a pregação do próprio Senhor Jesus, e que agora são espíritos que estão em prisão, condenados, e que eu não vejo assim nenhuma razão porque Jesus, né, assim, na sua morte, ele ia descer lá aos infernos, pregar novamente a salvação para aqueles que já haviam rejeitado, que estavam condenados, que não teria mais, no caso, não teria mais salvação para eles, não teria mais como eles se arrependerem. Então não haveria motivo. Agora, você observa que a gente, colocando esses dois textos, esse texto que está aí na tela e aquele texto que nós colocamos ali, fica bem claro que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo dele, o Espírito de Jesus, estava em Noé, pregando o Evangelho da salvação. Não era o Evangelho da graça, como hoje nós temos na igreja, não era dessa maneira, mas era o Evangelho, era a notícia que eles teriam a oportunidade de se salvar, e ali sobre a arca, tudo aquilo que Noé pregou 120 anos para aquele povo. Eles zombaram de Noé, eles não creram, não aceitaram. Então, por essa razão, eles foram aprisionados. São espíritos que estão em prisão, aguardando o juízo do trono branco, como pode ser visto lá em Apocalipse, capítulo 20, né? E eu creio desta maneira. Eu creio assim, porque com base nesses versículos que nós vimos, eu acredito, eu vejo assim, muito mais coerente do que a gente crê que Jesus. Vamos ser sinceros, se esse povo lá na época de Noé, como diz, veja aqui, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade que Deus esperava nos dias de Noé. Esses espíritos que estão esperando é o espírito daquelas pessoas da época de Noé. Então, se eles não derem crédito à pregação de Noé, como que eles iriam se arrepender agora, depois que estavam mortos, condenados, decretado já a sentença deles? Entende como que é? Então, aqui eu acredito que esses dois versículos tira as dúvidas desse texto que causa tanta polêmica no meio do povo, né? Pessoas sinceras que querem saber a verdade e muitas vezes verem nas suposições, às vezes buscando um texto aqui, outro lá, isolado. Quando fala que Jesus desceu, é outra coisa, que Jesus foi ao inferno,
Sobre as chaves do inferno, eu vejo que Jesus sempre teve as chaves do inferno. Jesus ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Né? Nós vimos lá em Apocalipse Jesus com as chaves, ali no começo, né, do livro do Apocalipse. E quanto a si, aí lá no inferno, eu entendo assim que para o Senhor Jesus, o momento do inferno foi aquele momento em que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu vejo isso? Porque, por dois motivos. O motivo que, se você vê ali nos evangelhos, Jesus sempre chamava ao Deus Pai de Pai. Ele sempre dirigia ao Pai, sempre. E nós vimos que ali na cruz ele falou, Deus meu. Pai é aquela pessoa amorosa, é aquele que é amoroso, aquele que é da mesma natureza. Agora, Deus, amados, nós vemos que o próprio Deus chamou os juízes de deuses. Vós sois deuses. Está lá num salmo, não me recordo bem que salmo é. Ele falou aos juízes, vós sois deuses. Portanto, a palavra Deus, ela tem um significado de pessoas que têm o poder de julgar, o poder de sentenciar, o poder de condenar ou de absolver. Então, os juízes são deuses. O nosso Deus eterno é o eterno Deus, é Deus dos deuses. Ele está acima de tudo, é o supremo, superior a tudo. Percebe? E você vê que quando se fala em inferno, essas coisas, está se tratando de uma separação de Deus. Nós, quando em Adão, nós estávamos no inferno, nós estávamos na perdição. Em Cristo Jesus, nós estamos no céu, nós estamos na salvação, nós estamos na vida eterna. Entende? Por quê? Porque Jesus nos aproximou de Deus, nos aproximou do Pai através do seu sangue, né? Através da sua carne, da sua morte, da ressurreição. Então, né, nós trouxe de volta e nos aproximou e nos uniu com o Pai. Quando nós estávamos separados, nós estávamos condenados ao inferno. Assim, Jesus, naquele momento que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não chamou de Pai, ele chamou Deus como juiz. Jesus chamou para si toda a condenação dos salvos, todos aqueles que são salvos hoje, Jesus chamou para ele a condenação. A ponto de Deus separar, o Pai se separar dele. 3 horas de trevas se fizeram ali na terra. Foi aquele momento em que houve essa separação onde o Pai atuou não como Pai, mostrando a misericórdia, mas usando de toda a ira sobre o Filho, ou no caso sobre nós, os salvos todos, em Cristo Jesus. Então ali Jesus ficou totalmente separado do Pai. Pode-se dizer, ficou no inferno. Por aqueles tempos, para mim, Jesus e o inferno foi naquele momento em que houve aquela separação com o Pai, que, logicamente, terminada, consumada a obra da salvação, Pai e Filho são sempre juntos. Ok? Por aqui nós terminamos esse vídeo. Eu sou grato primeiramente a Deus, primeiramente ao Senhor, por a oportunidade, né, de poder assim entender um pouco das Escrituras. Para mim é um privilégio muito grande, porque a gente não tem merecimento nenhum para isso, né?
e de poder passar para vocês, poder estar falando das coisas de Deus para vocês. E agradeço também a vocês pelo carinho, por terem acompanhado a gente, por estar junto com a gente, buscando as coisas do Senhor. Que o Pai amado, Jesus querido, seja propício na vida de cada um de vocês, da família de vocês, que vocês estejam sempre guardados pela mão poderosa do Senhor. E também orem por mim, por a minha família, que todos nós precisamos estar unidos em oração para que o mal não chegue nem perto de nós, certo? E se for do agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero vocês até lá. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até lá então.